Você está no Mangaka Cast, o podcast do Mangaka. Hoje a gente vai falar sobre Platinum End. Realmente, se você quer um anime para maratonar, esse é o anime. É um dos melhores roteiros que eu já vi, sinceramente, eu gostei muito, obviamente, do roteiro. E até o 10º episódio, 15º episódio, realmente não dá para fazer ideia do que vai acontecer. Você pensa que vai acontecer uma coisa e acontece outra. E sem ser aquela coisa outra, tipo, forçando e esticando, nós já vamos falar sobre isso num outro podcast. Mas o ponto é o seguinte, e sim, fazendo algo de muita qualidade. E sim, fazendo algo que o roteiro sempre surpreende positivamente. Então, no quesito do entretenimento. Então, Platinum End eu indico muito caso você queira assistir e também caso você queira estudar roteiro, você estudar Platinum End. Porque, claro, dependendo da época que for, talvez a vendagem, aquela questão das vendas, audiência, alguma coisa assim, talvez não seja aquela coisa assim muito abundante para ponto da pessoa falar, nossa, foi um puta sucesso. Não, às vezes nem vai ser um puta sucesso, até porque quando eles fizeram Death Note, o Death Note teve aquela questão que, né, tem aquele de 2 horas, né, que é tipo um filme, né, do Death Note, que é o Ryuk contando a história e aí passando as cenas. É nítido que eles pegaram boa parte daquilo ali, reaproveitaram, aumentaram e fizeram as 2 temporadas, né, de Death Note. Só que ficou perfeito, ficou ótimo. Só que qual que é o grande lance? Death Note nunca, apesar de ter vendas boas no mangá físico, ele nunca foi uma coisa assim famosa. É igual Cavaleiros do Zodíaco. Nunca foi famoso, apesar de também ter boas vendas no mangá em todos, né? Santia Show, Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas. É, tem também aqueles outros modelos, tal, que são episódio G, né? G Assassin, algumas coisas assim que também volta tal. Então tem muita. E fora que tem também os mangás dos filmes, né? Cavaleiros do Zodíaco é um dos únicos que fez isso, né? Jovem-Po e Cavaleiros do Zodíaco são os únicos praticamente. Deve ter mais um ou outro, claro, que fez isso. Que fez o mangá do filme também, né? Do filme animado. Então, isso daí é muito importante, porque nós colocamos aqui uma questão do Platinum End que, aquilo que eu falei, de repente, Cavaleiro do Zodíaco nunca foi famoso, né? Nunca foi um puta sucesso. Teve várias épocas que nem sucesso fazia, principalmente há muitos anos atrás. Começou a fazer mais sucesso, por incrível que pareça, na época dos streamings, das plataformas, tal, de ter no YouTube muita coisa, né, de hoje em dia você poder comprar um mangá sem se preocupar, porque provavelmente tenha no marketplace usado ou novo. Então, essa questão ajudou muito Cavaleiros do Zodíaco o mundo moderno, por incrível que pareça. Então, muitas vezes Death Note e Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, não são obras famosas, obras que fizeram um tremendo sucesso, como eu acabei de falar, apesar das vendas. E bilheterias boas, o filme e tal. Não é esse o ponto. O ponto não é questão financeira. O ponto é que deu muito dinheiro, óbvio, essas obras. Mas o ponto é que, assim, não são obras famosas, que é aquela coisa assim de fama, de, sabe, de febre, de tá todo mundo só falando disso, usando a camiseta disso e tal. Então, o que acaba acontecendo? O Death Note e Cavaleiros do Zodíaco, eu gosto muito dos dois. E Platinum End segue mais ou menos a mesma temática nesse quesito. É um anime que bate no peito e fala, olha, somos desse jeito. Jojo também é muito parecido com isso, né? Mas Jojo faz sucesso pra caramba nessa época aqui. Mas o ponto é o seguinte, mas isso também é bem interessante, porque o Jojo e o Platinum End, eles são praticamente iguais, né? Os autores no Platinum End, eles copiaram o mesmo estilo, né? Copiaram no bom sentido, se motivaram, né? No mesmo estilo do Jojo. Então ficou muito legal, eu gostei muito. Porque ficou parecido, claro, mas não ficou imitação, né? Mas ficou parecido. Até o próprio Food Wars também, né? Faz lá alguns episódios ali de referência. Não sei se é tirando sarro, não sei se é sério, não sei se é, enfim, não sei se é zoando, não sei se é uma questão técnica, não sei se de repente até foram eles que criaram essa técnica de desenho, esse jeito, essas ideias, e depois o Jojo que copiou, né, os autores, enfim, ou se foi inverso, enfim.
Mas o ponto é o seguinte, é que essa característica, a gente tá falando muito disso no podcast, né, dos outros animes ali, do Jovem Pô também. Essa característica de, por exemplo, você ter alguma coisa muito característica de alguns personagens, e daqui a algum tempo, ou de um anime, ou de um mangá, e daqui a pouco você vê de outros animes, outros mangás lançando coisas praticamente, assim, que lembra muito, ou que é, sabe, entre aspas, o famoso ficou parecido. Mas o Platinum End ele não fica preso nisso. O Platinum End é uma história completamente diferente. Então começa com um rapaz, né? Ele está em extrema depressão e o que acontece? Deus, né? Ali no Platinum End ele decide que os anjos, né? São divididos em categorias. Então tem como é basicamente, né? No mundo real, mas tudo na vida tem categorias, óbvio. Então o que acaba acontecendo? Tem um anjo nível 1, nível 2, vai aumentando os níveis. E os níveis mais, obviamente, mais tops, né? Eles podem dar uma lança que mata ou uma lança que apaixona a pessoa. Então faz uma amarração amorosa ali, né, instantânea. Só que não é só amarração amorosa, também tem uma espécie de hipnose nisso, onde o que você pedir a pessoa faz. E no geral. E tem também a questão da lâmina lá, que é para matar, que pode matar qualquer pessoa, só de acertar na pessoa. Então, que seria uma espécie de um Death Note versão lâmina e o outro uma amarração amorosa versão lâmina, tal de jogar na pessoa. Ou seja, é bem interessante isso e por que tem que ter níveis, né? Porque é óbvio que uma coisa que ficou gritante é que tem que ter conhecimento, né? Tem que ter mais conhecimento, né? O anjo, o arcanjo que fizer tem que ter mais conhecimento e tem que ter muita inteligência emocional, claro, né? Além do limite, muita empatia, né? Muita sabedoria para você poder saber, né? Muita inteligência no geral para que você possa saber como que você vai usar um produto desse, né? Obviamente você não vai dar na mão de qualquer pessoa, ela vai sair por aí usando. Então, Platinum End é muito legal por isso, porque questiona-se essa questão das escolhas dos anjos ali. E aí tem essa questão e começa todo o enredo. Realmente um roteiro muito bom, recomendo.